Tema do nosso bate-papo de hoje, linguagem emocional. Você já parou para pensar no quanto aquilo que você fala tem uma interferência direta e poderosa sobre as suas emoções? E se interfere nas suas emoções, interfere também naquilo que você pensa, naquilo que você faz e, obviamente, nos seus resultados? Drica! Oi, meu amor! Gente, pensa numa mulher... Ai, peraí, Gaia, maluca! Pensa numa mulher, numa mãe, numa irmã, numa pastora, numa tudo de bom. Essa joia rara, como diz o nome que está ali. Ai, meu Deus, que saudade, Adriane. A Adriane trabalha lá na escola comigo. Você está sem áudio. Oi, Pérola. Pronto. Aqui, eu ia... mas nem precisa. Aqui, aproveitando que a Pérola está fazendo prova, eu falei, deixa eu dar um alô para a Cissa para matar a saudade. Acho bom, viu? Muito obrigada pelo privilégio de te ver. Gente, essa pessoa linda aqui, quando eu chegava na escola, e essa mulher de longe, ela leva para mim e ria, eu falava assim, o que você quer, Jesus? O que você já está preparando, Jesus? Porque ela tem um sorriso que vem dele, que é uma coisa, quando é ele que está rindo para mim, dá para diferenciar direitinho, não é a Adriane, é Jesus que está rindo para mim, coisa de louco, tá? Que bom. Tem um amor, um carinho muito, muito, uma estima muito grande por ela. Então, do que nós estamos falando? Hoje a gente está falando, então, sobre o quanto aquilo que a gente fala, aquilo que a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se expressa, que poder que isso tem. Como Deus tem falado comigo nisso, e tem falado de uma forma, agora mesmo. Eu estava numa reunião com o Felipe, do desafio 2K, e aí o Felipe falou uma coisa assim, de que alguma coisa, o pessoal do marketing fala muito sobre bater na dor. Você identifica a dor do seu cliente e você tem que bater na dor. E eu falei, Felipe, mas sabe o que acontece? Quando a gente usa essa linguagem dizendo que a gente vai bater na dor, fica parecendo que você está fazendo uma coisa ruim. Até, por exemplo, eu diria, Adriane é pastora, aí eu falo, Adriane, quando você for pregar, você tem que bater na dor da igreja. Parece uma maldade. Assim, por que a pessoa já está na dor, já está frágil naquilo, e eu vou bater, eu vou ferir? Aí eu falei com ele, o problema está na linguagem. Às vezes a gente deixa de fazer coisas, ou a gente faz coisas movido pela forma como a gente fala e pela forma como as outras pessoas falam com a gente. Então, eu falei que essa questão do bater na dor, por exemplo, é você entender que o outro tem uma ferida, mas que ele não tem consciência, às vezes, da própria ferida. Ou, às vezes, ele acha que ele está curado. Então, você vai, eu falei, não é bater, é tocar. Você toca na dor da pessoa, você toca na ferida dela. E aí, o que acontece? A pessoa, isso doeu. Ué, eu achei que eu já estava curada nessa área. Eu achei que isso já não estava, não era mais um problema para mim. Ou, gente, eu nem sabia que eu pensava isso, que eu sentia isso, porque você foi lá e tocou na ferida da pessoa, tocou na dor da pessoa. Não é você chegar e bater na dor da pessoa. Tem muita gente nas redes sociais que faz isso, que entra de sola em cima do outro, né, ofendendo a outra pessoa, chamando a pessoa de vários nomes, não precisa ser palavrão, mas nomes que têm uma carga muito forte, né, enfim, rótulos, no final das contas são rótulos. E eu acho que no meu entendimento, isso não faz as pessoas avançarem. Não é eu virar para uma pessoa e falar com ela que, você, sei lá, você é uma gorda, você tem que cuidar da sua saúde, é um absurdo, você é uma obesa. Eu não vou falar isso com uma pessoa nunca, nunca. Sabe por quê?
Porque eu, por exemplo, usando esse exemplo, que eu nem sei porque que ele veio aqui agora, no ano 2000, eu emagreci 15 quilos. Eu cheguei a pesar 80 e não sei quantos quilos. Então, para mim, quando eu penso nesse processo, se alguém naquela época, eu me lembro direitinho, uma vez eu fui à praia com uma família de mais ou menos parentes, e eu fui falar com, eu fui na farmácia, eu pesei, eu estava pesando 80 e poucos quilos, aí eu cheguei em casa, virei para minha mãe e falei, mãe, eu fui lá na farmácia e tal, não sei o quê, você acha que eu tô gorda? Olha a sabedoria de uma mãe. Minha mãe falou, não, filha, mas se você quiser, a gente faz uma dieta, eu faço uma dieta junto com você. E minha mãe se propôs a fazer uma dieta junto comigo. E eu emagreci, foi quando eu comecei meu processo de emagrecimento, até que chegou, culminou no ano 2000, que eu fiz um trabalho mais intenso e alcancei os resultados que eu alcancei. Mas muitas vezes, quando você não é confronta, quando você afronta a pessoa com aquilo que ela é frágil, com a dor dela, você não vai conseguir nada com aquilo. Só que muito mais do que isso, eu tenho falado muito aqui com vocês. Outro dia eu fiz uma live com o Ismael falou sobre isso também. Peraí que eu vou pôr essa bichinha no chão, que ela está fazendo muita bagunça. Eu estava falando com o Ismael, às vezes a gente, óbvio, a maioria de nós é cristã, a gente vai à igreja para buscar a orientação. É lá que a gente tem que buscar. São com as pessoas de Deus que a gente tem que buscar. Mas às vezes você vai conversar com uma pessoa de Deus, você vai buscar uma orientação na igreja e as pessoas te falam aquilo que o mundo fala. Eu não precisaria ter saído daqui para ir lá na igreja para ouvir aquilo que a minha própria vizinha pode falar. Então, eu acho muito preocupante as coisas que as pessoas têm falado sem realmente meditar naquilo que estão falando. Outro dia a gente comentou, né? Algumas pessoas não estavam aqui a respeito de nomenclaturas, que eu vou chamar também de rótulos. Sim, muitos acham que isso vai fazer a pessoa tomar uma atitude, porque ela foi confrontada. Não, isso não é confronto, isso é afronta. A Valéria. Ué, sumiu. Ela entrou ia entrar e saiu. Então, a pessoa acha que isso é que vai fazer a outra se mover, mas não é. Gente, Jesus atraía as pessoas pelo amor. Pelo amor. É claro que. Cissa, Oi. você isso aconteceu comigo quando eu comecei a colocar em prática, né? Porque estudando desenvolvimento pessoal, eu tô já faz um tempo, mas que eu comecei a colocar em prática tem pouco tempo. E aí, às vezes, queria apenas uma coisa assim para me impulsionar para frente, a pessoa falava alguma coisa que me jogava lá embaixo de novo. Fiquei um bom tempo assim até eu entender que eu não precisava ouvir as pessoas, né? Não precisava ir atrás das pessoas. Tinha outros meios para eu conseguir descobrir o que eu queria, né? Que aí eu comecei a ler, fazer cursos e tudo mais. Mas quando a gente não tem um entendimento, dependendo do que a pessoa fala, às vezes quem fala com a melhor da intenção, mas afunda a gente. E quem não tem discernimento, não entende o que a pessoa está falando, entende do jeito da verdade dele, né? É de acordo com o que eu estou sentindo. O Sim, problema todo é esse. Então, eu posso falar para você, sei lá, eu vou falar de simplicidade, por exemplo. Estou vendo você aí de cabelo preso, né, camisa de malha em casa, eu vou falar de simplicidade. Você vai falar, nossa, a Cissa falou que eu estava não sei o quê. Pensa numa outra palavra, entendeu? Que minha roupa estava feia, que eu não sou vaidosa, que não sei o quê. As sim. pessoas transformam por causa do estado emocional delas. É. Agora, eu me pergunto, será que tem jeito? Existe uma forma de que, independente do estado emocional da pessoa, será que não existe uma forma de falar que, independente da pessoa estar bem ou estar mal, ela não vai te compreender? Eu acredito que sim, porque era a forma como Jesus falava. Às vezes, uma única palavra que você muda, igual essa aí que você falou, bater na dor e tocar na dor, muda tudo. Muda tudo. Aí eu lembrei aqui da famosa passagem lá, que se Moisés bateu na rocha ou tocou na rocha. Né? Que o pessoal tem uma encrenca com essa informação aí, não, porque Moisés não entrou na terra prometida porque Deus mandou ele tocar na rocha e ele bateu na rocha.
quando eu já ouvi um entendimento completamente diferente disso, que não tem nada a ver com bater ou tocar, mas tem a ver com que Deus queria que o povo visse e reconhecesse a glória dele, né, extraindo água da pedra. Mas Moisés, o que ele fez? Deus só falou, vai lá, toca e vai jorrar água. Aí o que Moisés fez? Lenhou o povo, descascou o povo também. Deus não falou para ele fazer isso. Então, onde é que estava o erro de Moisés? Porque ele trocou uma palavra pela outra ou porque ele fez aquilo que Deus não mandou ele fazer? Você quer falar, Adri? Espera aí. Aí eu não consigo ativar o seu áudio. Aqui não, estou te ouvindo, estou gostando muito. Eu quero ouvir hoje, tá bom? Tá, eu achei que você fosse contribuir. Aproveitar que eu parei um pouquinho, cumprimentar a vovó Valéria. Tá bom? O Daniel tá aí, Valéria? Já foi? Tá. Então, só que assim, eu quero ir num pouquinho mais além disso tudo. Sabe, outro dia, uma pessoa lá da comunidade DIP entrou em contato comigo e ela começou a falar, assim, eu tenho tido contato com várias pessoas que estão dentro da comunidade DIP, que é o programa de mentoria que o Felipe está desenvolvendo hoje, né? A mentoria dele hoje se tornou uma comunidade, e tem muita gente que tem entrado em contato comigo, e eu estou muito assustada com a linguagem das pessoas. Sabe, primeiro, assim, é clássico, a gente já conhece a minha ansiedade, a minha dor, o meu problema. Como a gente usa pronome possessivo para tomar posse daquilo que não deve. Como que a gente faz isso? Tá? Mas isso é pouco, isso é o banal, isso aí você pontua com a pessoa. Tá? Mas onde eu entendi algumas coisas, a gente tem aprendido errado a nossa vida inteira, e a gente tem aprendido errado porque a gente não tem prestado atenção. Né? Na palavra fala, e eu não estou falando só da Bíblia, eu estou falando de tudo que a gente ouve. Né? A Bíblia fala dos bereanos, que eles sempre iam lá verificar, confirmar na palavra. A gente, antes da gente deixar alguma coisa descer para o nosso coração, quando ainda estiver na mente, a gente precisa, com aquilo ainda na mente, como informação ainda, a gente precisa parar e meditar naquilo e ver se aquilo realmente faz sentido da forma como foi falado. Essa moça, uma das coisas que ela disse para mim foi assim, porque quando ela se converteu, um versículo que fez muito sentido para ela foi, que fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. E que eu fui tola durante muitos anos da minha vida, ela foi falando um monte de coisa e de repente eu falei, pera, o que é ser tola? Uma pessoa que não conhece a sabedoria. Uma vez eu li no livro do John Bevere, se não me engano, eu acho que é naquele Movido pela Eternidade, que ele diz que uma pessoa que não conhece a Jesus, eu não posso esperar nada dela, nenhuma atitude dela diferente de uma atitude conectada com o pecado. Porque ele não conhece. Então, a realidade natural e espiritual daquela pessoa vai conduzir a pessoa a agir de uma determinada forma. Então, da mesma forma, uma pessoa que não conhece a sabedoria, que nunca teve contato com a sabedoria, pode ser chamada de tola? Ou verdadeiramente tola é aquela que, conhecendo a sabedoria, abre mão dela? Nós que estamos caminhando juntas há tanto tempo, tanto faz-se aqui dentro desse grupo, fora do grupo, mas a gente que já vem caminhando juntas há tanto tempo. Outro dia a Kate me mandou uma mensagem escrita assim, eu mandei uma mensagem para ela e o retorno dela foi assim, um verbo, persistir. Aí a minha resposta para ela foi assim, posso fingir que eu não li? Porque naquele momento eu não estava afim de persistir numa determinada situação. Então eu brinquei, posso fingir que eu não li? Na brincadeira eu posso.
É perfeito, Samantha. É conduzir. E olha, por exemplo, olha só, gente, a Samantha escreveu aqui, ó. Não seria bater na dor, mas sim levar a pessoa à consciência daquele sentimento ou emoção que está em domínio. Jesus fazia perguntas, pois somente pelo raciocínio da própria pessoa ela conseguia entrar no estado de consciência, né? Que é quando ela consegue liberar a mente dela, desbloquear a mente dela. Aí eu te falo, olha como que faz diferença. Não seria bater na dor, mas sim levar a pessoa. Por exemplo, a Adriana, quando leva a Pérola para a escola, ela pega a Pérola pela mão e leva. Mas conduzir a uma pessoa não é o mesmo que levar. Conduzir, você explica o caminho. Ali não pode ser chamada de tola, porque Deus não leva em conta a nossa. Isso aí também nós chegamos lá nisso também, Dri. Mas igual quando a Samantha falou, levar a pessoa. A gente tem usado, não tem nada de errado, está tudo certo com o que a Samantha escreveu. Eu estou falando de algo que Deus tem me alertado muito. Talvez Ele esteja alertando a mim, porque a palavra é o meu universo. Mas tudo que Ele tem trazido para mim, eu tenho compartilhado com vocês. Então, eu acredito que vai fazer algum sentido. A Sam, outro dia, me mandou um texto com vontade de publicar alguma coisa falando sobre a fofoca. E aí eu falei com ela, falei, Samantha, olha só, você usou umas 6, 7 vezes a palavra fofoca no texto e umas 2 vezes a palavra verdade. Então, você está dando mais ênfase a quê? O seu texto fala mais de quê? Da fofoca do que da verdade. E aquilo que eu cuido é aquilo que cresce. Se eu quero combater a fofoca, eu não tenho que falar dos fofoqueiros, eu tenho que falar daqueles que são verdadeiros. Eu me lembro uma vez no Conexão, eu compartilhei isso com a Sam também, a gente tem aquele novembro amarelo, né, da campanha contra o suicídio. E a gente queria fazer um trabalho na escola. Só que a direção da escola é receosa, óbvio, porque é uma coisa muito delicada, você não pode fazer isso de qualquer maneira, sem um planejamento adequado. Enfim, a direção da escola preferiu segurar um pouquinho a onda. O que eu fiz? Eu fiz um trabalho, só que em vez de eu propor aos meninos falar sobre suicídio, eu pedi aos meninos que criassem perfis no Instagram, falando sobre coisas positivas, falando sobre aquilo que dá alegria de viver. Gente, vocês não têm noção do resultado desse trabalho. Então, eu não combato o suicídio falando de suicídio. Eu combato o suicídio falando da vida. É o antídoto. A gente tem que vir com um antídoto sobre as coisas. E nas palavras isso acontece muito. Aí, voltando, né? Espera aí, que a Sam escreveu uma aqui. A Cissa, então... Isso, Samantha, não é levar, porque quando eu levo, a pessoa está indo sem consciência ainda. Mas quando você vai fazendo perguntas para a pessoa, não é isso que você está fazendo? Cada pergunta você não faz ela dar um passo para frente, mas você não pega pela mão e traz. Quando a gente dá a resposta para as pessoas, a gente leva. Mas quando a gente faz a pessoa meditar naquilo, a gente conduz. Eu sei que, assim, para mim, é muito tranquilo perceber essas coisas. Mas Deus tem me chamado a atenção para perceber essas coisas de uma maneira mais profunda. Então, quando essa moça disse isso, eu falei com ela. Foram 2 coisas que ela falou muito fortes. Eu disse para ela, né? Eu falei, mas você não era tola? Eu falei, você nunca havia conhecido a sabedoria? Eu falei, hoje, depois de tudo que você vem aprendendo, se você deixar de usar essa sabedoria, aí sim você vai estar sendo tola. Aí sim você vai estar destruindo a sua casa. O que eu entendo? A minha casa está complicada. Eu quero construir a minha casa. Então, o que eu tenho que buscar? Sabedoria. Eu quero destruir a minha casa. Não sei se alguém quer fazer isso de sã consciência, mas vai que quer. Né? Vai que tem uma maluca aí querendo fazer isso. O que ela vai ter que fazer? Uma tolice atrás da outra. E aí ela vai destruir a casa dela. Então, eu preciso entender... só fechar um trem aqui. Eu preciso entender o significado das coisas e como que as coisas chegam. Outro dia eu estava ouvindo o Tiago Brunet, não gosto muito dele,
É porque, como Deus começou a falar comigo a respeito disso, há muitos anos eu havia ouvido uma ministração dele pequenininha, eu vou pôr no grupo depois, chamado Código das Palavras. E que aí ele estava falando na questão da oração. Aí ele diz, por exemplo, que tem uma passagem que diz, se não me engano, que as orações de Daniel não passavam do teto. Então, por que algumas orações, elas, vamos botar assim, elas alcançam os céus e outras não? Aí eu vou lá em Tiago, pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque certamente estamos usando a linguagem errada para orar. Certamente. Por exemplo, eu raramente oro com verbos no futuro. Eu oro com verbos no presente. As coisas que eu não quero mais na minha vida, eu tenho procurado falar delas no passado. Profetizando sobre elas com as minhas palavras de que elas já passaram, de que elas já foram vencidas. Ontem, por exemplo, chegou uma situação, Drica, a respeito da aula do Líder em Mim, que eu precisava ter uma comprovação, que o Líder em Mim vai como filosofia no boletim, que eu precisava comprovar que eu tenho conteúdo de filosofia. Aí eu conversando com a Ana Paula falou, tem que ver como é que nós vamos fazer, porque com esse negócio da gente estar dando aula online, tem que ser a própria pessoa para assinar, etc, etc. Aí eu falei com ela o seguinte, falei, Ana, Deus não me daria as aulas do Olém no início do ano para me tomá-las no meio do ano. Deus não faz isso. Deus não dá uma bênção para depois tomar. Ele sabe o quanto tem sido bom para mim e bom para as crianças. A gente trabalhar com essa disciplina, eu poder dar aula dessa disciplina. Aí, quando foi hoje, eu conversando com a Raquel falou, não, porque a Ana Paula, na faculdade dela, ela fez filosofia da educação. Eu falei, eu também fiz. Então, eu só vou precisar pegar o meu currículo na faculdade, entregar para a Raquel, e a Raquel já vai liberar tudo. Mas se certamente eu tivesse, meu Deus, eu vou perder as minhas aulas, eu vou não sei o quê. Quando a Raquel falasse, eu não ia nem ouvir a solução. Porque eu creio, já falei isso com vocês, meu entendimento todas as coisas foram feitas até o 6º dia, por isso no 7º dia ele descansou, porque ele já fez tudo. Então, tudo que chega na minha vida, se chega um problema, no mesmo pacote vem a solução. Não chega um sem o outro, não chega. Então, o que eu tenho que entender? Crendo nisso, eu tenho que falar, peraí, onde é que está a solução? Eu não preciso nem perguntar qual não importa, eu quero saber onde ela está. Como que eu alcanço a solução? Então, nesse aspecto, eu falei isso outro dia, dei esse testemunho com vocês, de que eu entrei na garagem no carro e eu já ia começar uma lamúria danada com Deus, toda feridinha, toda coitadinha, eu cheguei, papai, toda miudinha, toda pequenininha. Aí eu falei, não, para. Aí eu me reposicionei e falei, pai, eu já sei que você fez todas as coisas. Me mostra o acesso, onde é que está? Como é que eu chego na resposta disso que eu estou precisando? Ali dentro da garagem, gente, eu estava chorando dentro do carro. Dentro da garagem mesmo, eu não tinha nem ligado, não, tinha ligado para aquecer o motor, mas não tinha nem manobrado o carro para sair. Ali mesmo, Deus tratou, Deus curou, me respondeu, eu já subi a rampa da garagem rindo, achando graça de mim mesma. Mas por quê? Porque eu me posicionei nas palavras certas. Gente, se Deus criou um mundo, pensa, tudo, pensa em tudo. Pensa no céu, no mar, na terra, no que está dentro do oceano e a gente nunca viu, no que está no meio da floresta amazônica e a gente nunca viu. Tudo foi criado com a palavra. É óbvio que é com as nossas palavras que nós vamos criar tudo ao nosso redor. Uma coisa que pensei muito nesses dias. Qual é a fé que sai da minha boca? Nossa, Samanta, é perfeito. É perfeito. E a questão, essa fé que sai da nossa boca, ela não é só, vamos dizer assim, não é a fé só para o sobrenatural. Existe uma fé também para o natural. Porque se nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, então até o meu natural tem que ser visto com os olhos da fé.
Não dá para olhar de outra maneira. Então, por exemplo, essa questão lá do papel foi uma questão burocrática, isso é natural. Documentação de Secretaria de Educação, histórico de faculdade, entra na internet, isso é natural. Burocracia cotidiana. Mas eu olhei para isso com os olhos da fé. Saiu da minha boca a mesma fé que saiu dos meus olhos. E, gente, do fundo do meu coração, isso não tem a ver. Ah, Cissa, mas você é professora de português. Ah, Cissa, mas você é X. Ah, Cissa, mas você é Y. Ok, você pode falar isso, você pode pensar isso. Isso só vai te deixar no mesmo lugar que você está. Agora, igual a Samanta outro dia mandou para mim, Cissa, eu tô querendo parar de escrever isso, não sei o quê, papapá. O que você acha, não sei o quê. E a gente conversou um pouquinho a respeito disso. Você acha que tem... Quantos professores de português você acha que existem no Brasil? Cada turma da faculdade são 40 por semestre. São 80 professores de língua portuguesa por ano. Em uma faculdade, não tem uma só. E eu estou falando da minha cidade. Então, tem muita gente na área de linguagem por aí. Muita gente. E não é todo mundo que pensa como eu penso. Por quê? Porque eu parei para olhar para isso. Porque muitas pessoas começaram a conversar e às vezes eu falava, não, mas você olhou isso? Por exemplo, tem uma hora um outro momento que a moça disse assim, que ela é muito... Eu sempre fui perfeita, eu sempre precisava ser perfeita em todas as coisas. E ela começou a me falar de criança, ela disse que ela era bailarina, então que ela tinha uma postura bonita e tal. E, a gente sabe que balé transforma a pessoa. Transforma, não tem jeito. A pessoa fica em si mais elegante. Eu tenho uma aluna, a menina tem 12 anos. Um dia eu virei para ela e falei, mas você faz balé? Ô tia, eu não estou fazendo não, mas eu já fiz tantos anos. É nítido, é visível. Então, ela falando isso, ela falou, ela contou um episódio, ela falou, mas eu tinha que ser a perfeitinha, né? Eu falei, peraí. Tinha que ser, não, mas você podia ser. Você pode escolher ser a perfeitinha. Gente, qual de nós aqui quer ter uma vida esculhambada? Quem não quer ter uma vida perfeita, em ordem, organizada? Todo mundo quer. É lícito que a gente queira isso. Algumas pessoas, eu sempre digo isso, eu falo que todo mundo, para mim, tem tudo, todos os talentos, todas as capacitações, todas as habilidades, só que, na nossa história, umas vão sendo ativadas mais cedo que outras. Então, essa moça, ela, desde a infância, ela foi lapidada nessa coisa equilibrada, na postura, no correto. É impossível que isso não reflita na vida dela depois. E a minha pergunta depois é: e qual é o problema de ser perfeitinha? Isso não pode ser um peso. Eu não posso enxergar isso como um peso para a minha vida. Não, se eu não fizer com perfeição. Não. Mas eu quero, eu gosto, eu me alegro em fazer bem feito. O meu marido é uma pessoa que ele arruma a casa muito melhor do que eu. Ele é detalhista, detalhista. Às vezes, outro dia eu falei com ele, às vezes eu lavo o banheiro pensando assim, gente, quando o Alberto entrar aqui, o que ele pode ver que eu não estou vendo? E eu fico procurando. Aí outro dia eu peguei escova de dente, eu estava tomando banho lavando o box. Eu já tinha lavado todo o resto e fui lavar o box para tomar banho. Aí tinha um rejunte, assim, uma pedra aqui, uma outra assim. Eu peguei a escova e fiquei passando ali, porque estava meio pretinho, não sei o quê. Mas se isso não for um peso, qual é o problema? Agora não pode ser aquele negócio. Não, porque, né, igual tô aqui, ó, tem uma tesoura junto com as canetas. Ah, não, peraí. As canetas rosas têm que ficar todas no mesmo lugar, as azuis. Não, meu Deus, quem fez isso com a caneta? Não é esse o tom. Em hipótese alguma. Mas, sem dúvida, a gente tem que ficar muito atento, muito alerta
com aquilo que a gente está falando, principalmente de nós mesmas. Eu conversei com uma outra pessoa outro dia, e a pessoa desabafando comigo, falou uma série de coisas. Meu marido é A, B, C, D. Minha filha é JKLM. Gente, olha o que a gente faz com a nossa família. E você já percebeu que a gente tem essa facilidade de determinar quem as pessoas são em A, B, C e D só nos defeitos? Você já parou para pensar que é difícil você falar, nossa, meu marido é uma pessoa muito carinhosa. Nossa, mas ele é muito atencioso. Se tem uma palavra que define o meu marido, a palavra é tal. Aí tem alguém falando comigo aqui. Quem que está falando? Eu não sei nem que projeto. Tem alguém falando comigo aqui, eu acho que deve ser do grupo, alguma coisa do grupo. Alguém entrou aqui agora. Eu vou colocar o link de novo. Peraí, copiar. Peraí, só um pouquinho, gente. Ó, deixa eu falar aqui. Estamos na reunião. É uma pessoa que entrou no grupo agora. Estou convidando ela para vir também. Então, a gente tem uma facilidade muito grande de construir a realidade à nossa volta, a realidade a nosso respeito. A gente sabe falar muito os defeitos que a gente tem, os defeitos da nossa casa, aquilo que a gente tem. Não podemos entrar em embriaguez do sentimento ao ponto de ser dominado e perder o controle. Mas isso a gente faz muito. E o que acontece? Como a gente, por todo o contexto que nos cerca, a gente tem as nossas emoções muito fragilizadas. A gente perde o controle das emoções com muita facilidade. E aí a gente perde o controle daquilo que a gente fala com muita facilidade. Igual nessa questão lá, quando a moça veio, trouxe o problema, né? Que eu nem gosto de falar problema. Falei até agora, normalmente eu uso a palavra desafio. Quando ela trouxe esse desafio a respeito das aulas da escola e tudo, gente, eu podia ter surtado. Eu amo dar aula do líder em mim. Eu podia falar, meu Deus, já começar, por que o senhor fez isso? O senhor me deu as aulas, agora o senhor veio trazer um empecilho, e que não sei o quê. Para quê? Aí o que eu ia gerar ao meu redor? Aí eu já ia ficar destemperada, aí provavelmente eu ia perder a paciência com a minha filha, eu ia perder a paciência com a gatinha, que tá assim a 1000 por hora, subindo em tudo enquanto é coisa aqui dentro de casa. Eu ia brigar com ela e ia falar, para que eu adotei essa gata? Você perde o controle de tudo à sua volta. E eu não quero colocar uma responsabilidade sobre vocês, principalmente as meninas que são casadas, mas vocês já perceberam? Por exemplo, vai na casa da tua mãe. Quando a tua mãe não está em casa, ou quando a tua mãe está, sei lá, de cama, está mais cansada, a casa perde a vida. A casa perde a vida. Porque nós somos o esteio da casa. Não tem escapatória para isso. Claro, o homem também pode ser, é claro que o homem pode ser. Laura, você que me chamou, estava falando comigo no WhatsApp agora? Laura que entrou agora. Laurinha, eu não consigo ligar o áudio dela. Acho que ela não está entendendo o que eu estou falando com ela, não. Então, deixa eu voltar para nas nossas emoções. Perdi o que eu estava falando. Você que falou comigo agora, né? Ok. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio com aquilo que a gente sente e aquilo que a gente fala, e aquilo que a gente fala e aquilo que a gente sente. Agora, deixa eu te falar, o que é mais fácil controlar? Se é que existe um controle, mas o que é mais fácil controlar? Aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente sente? O que vocês acham?
Dá para morder na língua? Quando você fala assim, nossa, eu mordi a língua, mas não falei. A Célia diz que é o que fala. Falar, porque o sentir vem antes. O que fala? Gente, todo mundo fala, né? Nossa, eu mordi na língua e não falei. Mas ninguém consegue morder no coração para não sentir. Aí eu mordi no meu coração e eu não fiquei com raiva. Não tem jeito. Você pode até ficar com raiva e não expressar. Mas se você expressa, dificilmente você não vai sentir aquilo que está saindo da tua boca. Né? Sentir demora para processar. Então, o que a gente precisa ficar atento? Com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente ouve. Com aquilo que as outras pessoas falam para a gente. Tentar entender, sabe, parar. Igual um dia, não sei com quem que eu brinquei, que eu conversei, eu falei assim, gente, eu só sou um porta-volume, que Deus deu a chave para você e falou, ó, tem uns negócios para ser guardado com essa menina. Vai lá e pega. Aí toda quinta-feira, a partir de hoje, quinta, né? Toda quarta, quinta-feira, uma vez por semana, você vem aqui pegar uns negócios que você acha que está comigo. Deus falou para você, tá com aquela menina lá, vê se está lá com ela. Eu dei para ela, vê se ela está guardando isso até hoje. Aí você vai lá e pega. Mas eu também brinquei, foi com você, né, Helena? E eu brinquei também e falei, olha, mas pode ter coisa aqui que não é para você. É isso aí. A Samanta está falando, eu estava dominada pelo sentimento de raiva aos fofoqueiros. E eu, quando eu falei com ela, mas por que, Samanta? Por dois motivos, tá? Primeiro, porque lembra que eu falei, Samanta, eu te fiz uma pergunta. Você viu quantas vezes você falou a palavra fofoca? Eu te fiz, deixa eu ver, cadê nossa conversa aqui? Deixa eu achar ela aqui. Ah, eu mandei áudio. Eu mandei áudio, não foi por escrito. Mas foi isso, eu perguntei para ela. E aí ela, oh, exatamente, foi a pergunta que virou a chave, porque ela falou, nossa, por que eu estou fazendo isso? Ela parou para pensar naquilo. Então, a gente tem essa. Lá em Tiago, eu não vou achar o versículo. É porque nessa ministração, eu vou colocar duas ministrações do Tiago Brunet, que ele fala a respeito disso. Vamos ver. Que é quando o Tiago fala da língua, eu acho que é Tiago 2. Não, 3 talvez, vamos ver. Gente, eu não olho isso antes porque eu não. Ó, é porque não estava na minha cabeça. Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso mostra que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo ou mais. Presta bem atenção nisso. É verdade. Ah, aqui, ó, a Laurinha falou: lembranças de traição são incontroláveis e me matam. E a Samanta colocou: liberar o perdão é deixar o rio levar as coisas más do passado, Laurinha. O que acontece, Laura? Quando a gente olha para uma experiência de traição, a gente só vê aquilo, digamos assim, aquilo que a outra pessoa não fez. A fidelidade com que ela faltou. A gente vê tudo que a pessoa deixou de fazer pela gente. Mas a gente precisa olhar também sobre eu fiz a minha parte. Ter a certeza, a convicção. Se você quiser liberar o áudio, Laura, eu não sei se você está acostumado com esse aplicativo, você toca na tela, vai aparecer um microfoninho, aí você toca no microfone e você libera o áudio. Se você não quiser ficar escrevendo. Porque, para mim, fica mais fácil a gente liberar perdão quando a gente entende o processo. Por exemplo, quando é que você faz uma prova de matemática com alegria?
Alguém aqui já pegou uma prova de matemática? Ô, Laura, depois eu vou conversar com você direto no WhatsApp, tá? Porque a gente tem mais ou menos um tempo mais curto aqui, mas eu quero conversar pessoalmente com você, falou? Já te aconteceu de você pegar uma prova, seja de matemática ou qualquer disciplina for, você olha a prova assim, você sabe tudo. Aí você olha para aquilo e põe a mão na cabeça, você fica feliz, porque caiu na prova tudo aquilo que você sabia. Então fica fácil, é mais fácil a gente liberar o perdão quando a gente tem entendimento da nossa parte na história toda. Uma coisa eu sempre falo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa a respeito de briga com o marido, divórcio, etc. Gente, em casamento, em relacionamento, nenhum relacionamento se constrói sozinho. É isso aí, Helena. Nenhum relacionamento se constrói sozinho, nenhum relacionamento se destrói sozinho. Uma pessoa outro dia, eu não quero, Laura, em hipótese alguma, por favor, me entenda, eu não quero de maneira nenhuma trazer qualquer tipo de culpa, eu detesto a palavra culpa. Eu uso muito a palavra responsabilidade, porque culpa para mim é do diabo e vai ficar com ele. Eu não vou dar voz a isso, tá? Mas eu me pergunto, qual a minha responsabilidade nesse processo? De que maneira eu contribuí para que as coisas chegassem ao ponto que chegaram? A gente precisa primeiro entender qual foi a parte aí, mas pode acontecer de você entender também, Laura, que, ok, eu contribuí com 2, os outros 8 não fui eu que contribuí. Aí a gente começa a fazer o outro tipo de pergunta. De que maneira eu contribuí? Se eu não contribuí para que isso acontecesse, o que eu fiz para que eu pudesse evitar que isso acontecesse? Até que ponto eu tenho responsabilidade ou não neste processo? Entendido isso, a primeira coisa é se perdoar. Porque quando a gente não entende o que a gente está fazendo, eu já falei com as meninas aqui, já testemunhei isso claramente, não tenho vergonha nenhuma em falar isso, tá? Eu praticamente destruí a minha família. Eu praticamente fiz isso. Com as minhas... Eu sim. Você não estava aqui no começo, eu estava falando sobre a mulher tola, né? Que é a mulher tola, sobre o que é a mulher sábia que edifica a casa, a mulher tola que a destrói com as próprias mãos. Eu tinha acesso à sabedoria, mas eu optei por não acessar a sabedoria. Eu fiz um processo de coach, que a menina, lá a Nívia também está no mesmo caminho. A moça com quem eu fiz o processo de coach, ela era uma pessoa completamente desestruturada no que diz respeito a relacionamento, e ela transferiu isso tudo para mim. E o Espírito Santo falava comigo, não é isso. Não caminhe nisso. Não é para fazer isso que ela falou para você fazer. Sabe o que eu fazia? Fazia assim mesmo. Caminhei como uma tola em direção ao abismo. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que um dia eu virei para ele e falei com ele. Meu marido um dia me perguntou, falou, o que você quer? Você quer separar? O que você quer? Eu falei, olha, eu estou tão cansada que eu não sei nem aquilo que eu quero. Aí, um dia, eu falei com Deus, Deus, eu não quero ser a esposa que eu penso que eu devo ser, eu não quero ser a esposa que o meu marido merece, porque a gente acha que o nosso marido merece uma esposa X, Y e Z. Mas eu quero ser a esposa que o Senhor me convidou para ser. E aí, ele começou a cuidar de mim. Eu não tinha resistência nenhuma mais, porque eu tinha chegado no fundo do poço. Lá do fundo do poço, chorava o dia inteiro. Como você está chorando aqui hoje, Laura. Só sabia chorar, só sabia sofrer. E não houve traição. Outro dia eu brinquei com uma pessoa que eu estava conversando, eu acho que foi com a Sheila. Não foi com a Sheila, não.
Foi com alguém da mentoria que eu falei, cara, eu tenho tanta confiança no meu marido que eu acho que é mais fácil eu o trair do que ele me trair. Eu boto a minha mão no fogo por ele, mas não boto a minha mão no fogo por mim. Então, assim, não teve traição em hipótese alguma. Nunca, jamais na minha vida. Isso foi só uma brincadeira, viu, gente? Eu ponho a minha mão no fogo por mim também. Mas não teve nada disso. Mas foi uma história de duas pessoas que não se compreendiam. Duas pessoas que, em vez de se amarem, se feriram. Por anos e anos e anos a fio. Até que o entendimento chegou ao meu coração. Quando o entendimento chegou, eu comecei a assumir as minhas responsabilidades e eu comecei a me perguntar o que eu posso fazer pelo meu casamento. O que eu posso fazer? Eu tinha duas opções. Eu podia pular fora do barco, como a maioria das pessoas faz. E a gente só fica esperando uma desculpa para poder fazer isso. Mas o meu coração não queria isso. O meu coração, que é de Deus, não queria isso. Olha lá, a Nívia compartilhando tudo, coisas que ela passou. Mais ou menos ali, eu também vivi algumas coisas semelhantes ao que ela está colocando ali. É engraçado que assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perdoar. É entender que até aqui, realmente, eu podia ter feito diferente, podia, mas eu não fiz. Eu não posso mudar o meu passado. Eu tenho uma visão que funciona muito para a maioria das coisas que eu faço. Aquilo que está, quando eu tenho um desafio, para não usar a palavra problema, quando eu tenho um desafio para resolver que está ligado a mim mesma, ao meu comportamento, o que eu faço? É claro que não é a coisa mais fácil do mundo, mas eu me empenho em mudar o meu comportamento. Então, por exemplo, Laurinha está ali, está triste, está chorando, está com vontade de chorar cada vez mais. Mas a Laura pode decidir, não, eu não vou mais chorar. Ok, passou o tempo do choro. Simples assim? É, simples assim. A Laura vai decidir, não, eu chorei até aqui, e o que chorar resolveu, Laura? Nada. Né? A sua carinha de nada. Então a Laura pode falar, então ok, primeira decisão que eu tomo, parei de chorar. Pelo menos por esse motivo. Pelo menos por essa dor. Porque quanto mais você chora, mais você alimenta essa dor. Não estou pedindo a você para ser insensível, não estou falando nada disso. Mas estou te pedindo para quando o choro vier, parar, respirar e dizer para você mesma, por essa dor, eu não choro mais. Você pode chorar pela cura, mas não pela dor. Porque, às vezes, o tratamento também é doloroso. No tratamento, tá bom, Sam, beijo, amor, depois a gente conversa. O tratamento também costuma ser doloroso. Então, talvez você tenha alguns motivos para chorar nessa caminhada que você vai fazer daqui para frente. Mas tudo vai começar, o tratamento começa quando você... Aí eu estava falando, quando a coisa está relacionada comigo, eu tomo decisões que vão ajudar a mudar o meu comportamento. Quando a coisa está relacionada com o outro, eu não posso mudar o comportamento do meu marido, nem o comportamento da minha filha. Mas eu posso mudar a forma como eu os influencio. Então, se toda vez que meu marido falava alguma coisa comigo, por exemplo, eu tenho paixão pelo desenvolvimento pessoal. Toda vez que meu marido fazia uma ironia, uma brincadeira, uma crítica ao desenvolvimento pessoal, oi, vida, precisa de alguma coisa? Não. Toda vez que ele ia fazer uma crítica a isso, o que eu fazia? Já me armava e já vinha contra. Aí eu saquei que, quando ele começava a fazer as críticas, eu comecei a perceber que ali era o que ia me impulsionar para reagir, é o que ia me impulsionar para começar a brigar com ele. Eu passei a frear isso. No início eu conseguia escutar 2, 3 piadinhas,
depois foram 5 ou 6, hoje eu já não me importo mais com aquilo que ele fala a respeito desse assunto. Agora, a traição não depende do seu comportamento, não depende do comportamento do seu marido. Como é que eu mudo se eu não posso mudar nem o meu comportamento nem a minha influência? Mude a forma de olhar para isso. Meu passado, eu não posso mudar o meu passado. O que eu posso fazer? Mudar a forma de olhar para o meu passado. Olhe para a experiência que você teve e se pergunte: o que eu posso aprender com isso? Porque normalmente os problemas, eles vêm junto com um aprendizado. Assim como eu falei hoje que o problema, no pacote do problema, vem junto a solução, no pacote do problema também vem junto um aprendizado. E se pergunte: o que eu posso aprender com toda essa experiência? Como esposa, até onde? O que eu, como esposa, posso mudar? Porque muitas vezes, Laura, aquilo que a gente passa, vamos supor, eu pego um terreno baldio, largado, sujo, cheio de mato. Se eu for lá, tirar o lixo, trabalhar na terra, colocar passado só como aprendizado, né, Tamires? A gente olha para aquilo que a gente viveu e a gente tem, o passado ele não é. A gente não tem que ignorar o nosso passado. Mas o passado ele serve simplesmente para você aprender e não repetir o erro para frente. Então você pega aquele terreno e você transforma aquele terreno. Você planta ali árvores frutíferas, flores, grama. É o mesmo terreno. Mas quando você passa por ele, você não lembra mais do que ele era antes. Porque não tem mais nada daquilo que ele foi antes. Porque agora ele é um novo terreno. Quando a gente se entrega para Jesus, continuamos a mesma pessoa. Mas Jesus vem e trata, transforma de uma tal maneira que quando as pessoas olham para a gente, elas não conseguem se lembrar. No início, não. Quando você está no processo inicial, as pessoas tentam até jogar uma pedra no terreno de novo. Algumas, não, esse cara está limpando, mas deixa eu jogar lixo aqui de novo. Eu quero ver se ele realmente vai continuar com isso daí. Algumas coisas vão vir para tentar parar o seu processo. Mas se a gente continuar crendo, vai chegar um momento em que as pessoas vão olhar, em que você vai se olhar no espelho e não vai mais lembrar daquilo que você viveu, em que você vai olhar para o seu marido e não vai mais lembrar aquilo que você viveu. Eu não sei se o seu marido está disposto ou não a superar essa traição. Tem sempre as ervas daninhas que a gente tem que estar limpando. Sempre tem. A Bíblia fala das raposinhas que entram para estragar o nosso jardim, para roubar a nossa paz. Sempre vai ter. Então, eu não sei se o seu marido está envolvido com você, se ele tem um entendimento de tudo que aconteceu e se ele está disposto a recomeçar. Então, minha amiga, nós vamos sentar e vamos conversar. E se for o caso, vou conversar com meu marido também. Meu marido, as meninas já viram um pouquinho dele aqui. Eu falo que ele é meu Shrek de pelúcia, entendeu? Parece um ogro, mas é a coisa mais doce que tem por dentro. Então, assim, é um homem de Deus. É uma pessoa que Deus trabalha muito no coração dele. Quem sabe a gente não vai sentar, eu, você, seu marido, meu marido, e a gente vai começar a construir uma história nova. Uma coisa eu já te garanto. Eu e você já está certo. Tá? Já está certo. Daqui a hora que eu terminar aqui a reunião, que a gente já está terminando. Não sei se você está bem, se você quer conversar agora, se você prefere conversar um pouco mais tarde, se você está com tempo agora, tá?
Se você tivesse, só me manda um recadinho ali, Cissa, pode me ligar, tá? Eu te ligo, a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai caminhar juntas, e você vai voltar aqui para testemunhar para a gente todas as coisas, todas as novidades de vida que foram feitas no seu casamento. E eu falo isso não porque eu posso fazer qualquer coisa, mas eu falo isso em nome do Senhor dos Exércitos, assim como Davi falou com Golias. Você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então o diabo se levantou contra o seu casamento, contra a sua família, contra a sua história, com paus e pedras, porque as armas dele são vagabundas. Mas cada uma das meninas que estão aqui já estão, eu sei porque eu as conheço, glorificando o nome do Senhor pela sua vitória. Porque nós já sabemos que você vai viver esse renovo na sua vida. Em nome de Jesus. Eu não vou nem perder meu tempo falando com as meninas para orar. Nem preciso. A gente já conhece o ritmo aqui, a gente já sabe como é que a parada é. A gente já vem nesse caminho de estar uma aqui orando pelo casamento da outra. E olha, o nome desse grupo, Mulheres Irreconhecíveis, não é à toa. Porque a cada dia, eu tenho certeza, a gente vem aqui diferente do que estávamos na última reunião. Algumas vezes a gente, a diferença... A Célia, quando eu entrei hoje, a Célia falou comigo, nossa, Cícera, você está bonita. Então, hoje eu estou mais diferente do que em outras reuniões. Mas já teve uma amiga minha que falou que viu o vídeo, ligou para mim, falou, Cícera, amiga, você está muito pálida, vem aqui em casa para você tomar sol. Então, todo dia, a gente vai ter dias de dificuldade, a Bíblia fala que o dia mau existe. Mas Jesus também fala que ele venceu o mundo. A Débora já está falando que ela não é mais a mesma. A Célia já está profetizando restauração na sua vida. E você já pode se alegrar. Já pode se alegrar, Laura. Você não veio aqui por acaso. Você não chegou nesse grupo por acaso. Nós, não sou eu, nós. Todas nós estamos aqui. Meu nome é Nínive. Ah, tá. Tá bom, desculpa. É porque eu vi Laurinha aí. Estou chamando de Laura. Mas tudo bem, Nínive. Seu nome é poderoso, hein? Há uma graça do Senhor sobre a sua vida, né? O Senhor quer restauração na sua vida. Ele mandou um profeta até Nínive para dizer para Nínive, se arrepende. Não estou dizendo que você tem que se arrepender, mas você sabe o que é o significado da palavra arrependimento? Mudança de direção. Em grego, a palavra arrependimento é a palavra metanoia. Meta, mudança. Metanoia é mudança de mente. Mudança da forma de pensar, de olhar, de enxergar sobre tudo que você está vivendo. Então, de hoje em diante, eu te convido. Muda a forma de olhar para o seu casamento, para a sua história. Começa a olhar daqui para frente. O que você vai construir de hoje em diante. E de uma coisa você pode ter certeza, você não está sozinho. Nunca esteve, porque o Espírito Santo que habita dentro de você, ele por si só já é poderoso para transformar todas as coisas. Mas agrada ao Senhor que a gente caminhe em unidade. E aqui, todas nós nos unimos em fé pela restauração do seu casamento. Declaramos em unidade, em nome de Jesus, a total e completa restauração da sua saúde emocional, da sua saúde física, da saúde do seu casamento. Olha, há algum tempo eu ouvi uma ministração, eu falei isso aqui, me chamou muita atenção. Espera aí, eu cliquei no trem errado aqui. Me chamou muita atenção uma ministração do Luciano Subirá, em que ele falou de muitas pessoas que morriam cedo por falta de intercessores.
E quando o Luciano Subirá falou isso, veio ao meu coração, muitos casamentos estão morrendo cedo por falta de intercessores. Então, se por um acaso você já tiver uma amiga com quem você costuma orar, uma pessoa com quem você costuma interceder, já comece, porque assim, eu tenho uma parceiraça de oração que é a Kate, ela não está aqui hoje, ela não tem podido vir às últimas reuniões, mas a gente é parceira de oração, a gente compartilha tudo. Se você não tinha, agora você tem, não só a mim, como a cada uma das meninas que está aqui. Tá? Nós estamos intercedendo pelo seu casamento, não só pelo seu, né? Não é porque a gente, na semana passada, nós nos posicionamos por interceder pelo casamento da Tamires. Não é porque agora vamos interceder pelo seu que vamos deixar o casamento da Tamires. Tá? E a gente pode pensar no seguinte, eu acho que a gente pode pensar em fazer um encontro especificamente para falar sobre essa questão da restauração, do caminho na restauração. Eu posso falar, graças a Deus eu posso falar, porque foi algo que eu restaurei. É uma experiência que eu vivi, então eu tenho como abrir os meus lábios para falar a respeito dela. Eu não vou falar daquilo que eu ouvi os outros falarem. Eu não vou contar a história de restauração das outras pessoas. E eu já te digo uma coisa. Comece a crer que você vai fazer a mesma coisa que eu. Que você vai abrir a tua boca, não mais para chorar ou para lamentar, mas você vai abrir a tua boca para ensinar outras mulheres o caminho que você começa a partir de hoje. Se você puder, vou te dar uma dica. Anote, faça anotações das coisas que vierem ao seu pensamento, que vierem ao seu coração a respeito disso. Anota. Para ali, manda um áudio, me manda um áudio. Essa minha amiga Kate, de vez em quando eu mando para ela, Kate, guarda aí para mim. E manda uns pensamentos muito malucos, tem nada a ver com o que às vezes a gente está conversando. Pode me mandar. Manda um áudio lá para mim, falando comigo o que se passou na sua cabeça. É importante quando a gente faz isso de forma consciente. Não estou te convidando a restaurar o seu casamento com um discurso vazio de que Deus, casamento é obra de Deus, família é primeiro projeto de Deus, Deus primeiro construiu a família, para depois isso. Não, não é um discurso vazio. Eu quero que você tenha um entendimento pessoal, que você tenha a consciência. Ela caiu, ela deve voltar. Eu vou só esperar, gente. Esse aplicativo tem uns negócios meio malucos que costuma cair do nada. Se ela não voltar, eu entro em contato com ela direto aqui, caiu. Aí. Peraí, deixa eu ver o que ela tá falando aqui, rapidinho. Eu vou encerrar a reunião com as meninas aqui e eu já te chamo, tá? Beijo. Peraí, Célia, deixa eu ver o que você está escrevendo aqui. Criei um grupo com meu marido no WhatsApp, depois removi ele e mando todas as coisas para lá. É isso mesmo. Eu faço isso também. Eu só não cheguei a criar o grupo porque eu tenho a Kate para poder surtar junto comigo, entendeu? Mas a gente precisa guardar isso. A Helena escreveu: as pedras preciosas que são mais valiosas são aquelas que mais foram esculpidas por o Senhor. Todos estamos no processo, estamos orando pela sua vida e pelo seu esposo. Deus ainda remove pedras no caminho. Ele já removeu, Helena. Ele já removeu todas as pedras. A gente só tem realmente que olhar e entrar nesse processo, entrar nesse caminho. Meninas, vou encerrar aqui. A gente tem a proposta de fazer as reuniões com 1 hora de duração no máximo, para que a gente não tenha problemas na nossa casa, né? Até mesmo para a gente ter tempo para investir. Cícero, a história do meu esposo é parecido com o seu. Também não teve traição, né? Cheguei no fundo do poço quando comecei. É isso aí, a gente já compartilhou algumas coisas. E Deus vem tratando, gente. Muitas vezes a gente não consegue enxergar as coisas, enxergar
por conta daquilo que está sobre a gente. E te falo, muito cuidado quando você ouvir as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma pessoa vem conversar com você e ela te fala, faça isso. Pergunta para ela assim, você vai se envolver comigo nesse processo? Vou falar com você, olha, ora todos os dias. Aí pergunta para a pessoa assim, você vai orar junto comigo? Não, eu não tenho tempo. Então não faz o que ela está falando para você fazer. Eu só dou ouvidos para as pessoas que estão envolvidas no processo junto comigo. Ou para as pessoas que já têm o resultado que eu quero. Fora disso, eu não dou ouvidos. Se a pessoa se comprometer a caminhar comigo naquilo que ela me mandou fazer, ok. Mas se ela pulou fora, eu não entro nesse barco. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Igual aqui falei com a Nínive, eu vou conversar com você. Você tem certeza, não precisa nem perguntar para o meu marido se ele quer. Já sei que ele quer. Estou me comprometendo com ela, por isso que eu falo com ela para fazer. Agora, se não é para a pessoa se comprometer, você entra numa live e pergunta para uma pessoa alguma coisa, a pessoa fala, não, você tem que abandonar os que não querem entrar no barco com você. Aí a pessoa não entende direito e acha que, meu marido não quer me apoiar, ele não quer entrar no barco comigo, estou abandonando. Não pode ser assim. Tem que parar, tem que entender as coisas antes de sair transformando palavras que os outros colocam sobre você em ações. E eu volto a falar, inclusive as minhas. Tá? Não sou detentora de verdade alguma. Verdade alguma. Ok, meninas? Essa foi uma tarde de surpresa para mim, sem dúvida alguma. Foi totalmente diferente de tudo que eu já... Todas as reuniões que a gente teve até então, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ok? A gente cresce, né? Deus vem trazendo... É isso, Cris, o Espírito Santo guiando tudo. Amém. Fico feliz. Meninas, beijos. Já sabemos qual é a nossa missão para a próxima semana. Já sabemos que temos que ajudar uma cidade chamada Nínive a se reconstruir. Tá bom? Então, beijos. Oremos pelo casamento, por ela, tá? Pela consciência dela, pelo desenvolvimento da consciência dela, pelo desenvolvimento do entendimento dela, para que ela possa romper nesse processo com mais rapidez. Beleza? Beijos para todo mundo. Vou encerrar a gravação primeiro.